Na lição desta semana, nós vimos a esperança no Antigo Testamento. Mas qual esperança? A esperança da ressurreição, a esperança da vida eterna. Quero recordar com vocês o verso para memorizar. Veja lá, Hebreus 11, 17 e 19. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava pronto a sacrificar o seu único filho. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Abraão cria na ressurreição. Mas eu quero ver com os irmãos a primeira palavra desse verso, pela fé. Somente pela fé, irmãos, é que nós podemos nos relacionar com Deus. Não há outra maneira de nos relacionarmos com Deus, é pela fé. Veja o texto ainda de Hebreus, capítulo 11, verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Olha, irmãos, nós não vemos a Deus, nós nos achegamos fisicamente a Deus, visualmente a Deus. Nós só podemos chegar a Deus pela fé. E é pela fé, como diz o verso aqui de Hebreus, nós cremos que ele existe. A nossa relação é uma relação de fé. Ainda no mesmo capítulo de Hebreus, no verso 1, Paulo diz assim: a fé é a certeza das coisas que se esperam e é a convicção daquilo que não se vê. Eu relacionei aqui, irmãos, algumas coisas que nós vemos na Bíblia e que só podemos acreditar por conta da fé. Primeiro, na existência de Deus. Nós podemos sentir Deus, nós podemos achar que Deus existe, mas nós só podemos ter certeza da existência de Deus através da fé. A certeza daquilo que não se vê, a convicção daquilo que não se vê. Eu não vejo a Deus, mas pela fé eu tenho convicção que ele existe. Pela fé eu acredito na sua palavra. Acredito que o Espírito Santo inspirou a palavra e nós a temos hoje para nosso ensino, para nossa advertência. Pela fé eu creio no conflito cósmico, o conflito que houve no céu entre Deus e Satanás. Pela fé eu creio que Deus criou todas as coisas. Eu não tenho demonstração científica para isso. Às vezes, irmãos, as pessoas ficam insistindo em querer achar demonstrações para provar que Deus existe. Nós não temos nada que provar que Deus existe, irmãos. Nós temos que crer que Deus existe. Crer pela fé. Crer que o Senhor criou o universo e criou os seres humanos à sua imagem. Crer também, irmãos, que o pecado, que foi a desobediência, o afastamento da vontade de Deus, trouxe a esse mundo todos esses problemas que temos. Todas essas más consequências, e dentre elas, a maior de todas, a morte. Pela fé eu também creio no plano da redenção. O Senhor Deus não se conforma, irmãos, de ver os seres humanos morrendo sempre, estando doentes, estando nesse estado lastimável por conta do pecado. Por isso, ele estabeleceu, como diz lá o texto de Tito, desde os tempos eternos, um plano de redenção. Pela fé, eu acredito que esse plano de redenção contou com o sacrifício do Senhor Jesus Cristo para que ele expiasse os nossos pecados. O sacrifício expiatório do Senhor Jesus Cristo, um único sacrifício, foi suficiente para expiar, para pagar os pecados de toda a humanidade. Dessa maneira, eu acredito no plano da salvação, o plano da salvação pela graça, o resgate pago pelo Senhor Jesus Cristo. Mais ainda, irmãos, e agora, chegando no tema da nossa lição, eu acredito pela fé na ressurreição, na recriação e na vida eterna. E a nossa lição argumentava, mas como é que Deus vai recriar, vai ressuscitar aqueles que morreram naufragados, aqueles que morreram queimados,
que viraram pó, aqueles que foram comidos por animais, aqueles que foram enterrados e se tornaram pó, como é que Deus vai recriar? Como eu posso acreditar isso? Eu só posso acreditar isso pela fé. Só posso acreditar pela fé. Por isso que a Bíblia diz lá no livro de Gálatas, no capítulo 3, no verso 11, o justo viverá pela fé. Não vai viver por conta de demonstrações científicas, não vai viver por conta de argumentos filosóficos, de doutrinas, mas ele vai viver pela fé. Veja, por favor, comigo o texto da nossa lição da Escola Sabatina na página 47. O doador da vida chamará a sua herança adquirida na primeira ressurreição, e até aquela hora triunfante, quando soar a última trombeta, e o vasto exército ressurgirá para a vitória eterna. Todo santo que dorme será conservado em segurança, guardado como joia preciosa, conhecido de Deus por nome. Pelo poder do Salvador, que neles habitou, e por terem sido participantes da natureza divina, são ressuscitados. Esse texto é o texto da senhora White, no livro, no Comentário Bíblico Adventista. Sabe, irmãos, como eu posso crer nessa bem-aventurada esperança? Só posso crer pela fé. Só posso ter certeza pela fé. E eu quero ver com vocês ainda o texto de Apocalipse, Apocalipse 21, versos 2 e 3. O livro de Gênesis, irmãos, capítulo 1 e 2, é o mundo como Deus criou, como ele queria. O livro de Apocalipse, capítulo 21 e 22, é o mundo como Deus vai recriá-lo, voltando ao projeto original. Tudo o resto, irmãos, que está compreendido entre Gênesis 3 e Apocalipse 20, são os problemas causados pelo pecado e as atitudes de Deus para salvar a humanidade. Veja, por favor, comigo, versos 3 e 4 de Apocalipse 21. E ouvi uma grande voz vinda do trono, que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. E agora veja, irmãos, o verso 4, que maravilha. Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. É nesse lugar, irmãos, que o Senhor quer que eu esteja e que você também. Que nós estejamos lá quando Ele voltar. Para isso o Senhor Jesus Cristo veio e morreu. Para que nós pudéssemos ter esta possibilidade. E mais, para que durante a nossa vida nós possamos ter essa certeza, essa esperança. Que Deus abençoe a todos nós, irmãos. Abençoe para que a gente tenha essa esperança, a esperança da vida eterna por conta do sacrifício do Senhor Jesus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo estudo da lição dessa semana. Obrigado porque aprendemos na Tua palavra que o Senhor tem um plano especial de redenção e de vida eterna, ressurreição para cada um daqueles que aceitarem o sacrifício de Cristo. Obrigado, Senhor, porque podemos aceitar este plano. Mas nos ajuda para que tenhamos fé, porque só podemos aceitar esse plano tendo fé na Tua palavra, tendo fé nos Teus ensinamentos, tendo fé na Tua existência. Nos abençoa, portanto, aumenta a nossa fé, faça com que tenhamos fé, com que exercitemos a nossa fé e dessa forma vivamos tranquilos, esperando a Tua breve volta. Amém. Feliz sábado para todos, uma excelente escola sabatina. Deus abençoe aos alunos, aos professores, a toda a escola sabatina no mundo, com o estudo de uma lição tão importante como a que tivemos nesta semana.